Hi guys, how is it going? Como vocês estão? I'm a teacher Andrea and I'm here for one more English class. Today is our English class number 35. Hoje então é a nossa aula 35. Vocês são muito bem-vindos a essa aula. Estou feliz que vocês estão aqui junto comigo. Então, vamos revisar um pouquinho do que nós falamos aula passada. Vocês estão lembrados? Antes disso, vocês não esqueçam que vocês precisam entrar lá no Google Classroom e registrar a presença de vocês lá, resolvendo aquelas atividades, tá bom? Combinado? Então, a aula passada nós estudamos e lemos alguns textos descritivos, falamos um pouquinho sobre eles e também estudamos aquelas linking words que são de contraste, que dão uma ideia oposta dentro do texto. Muito importante vocês aprenderem bem as linking words, porque elas estão sempre presentes nos textos e vai ajudar vocês a construírem um texto, a entender melhor um texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre childhood memories. What is this, teacher? O que é isso, né? São as lembranças da nossa infância. Childhood memories, lembranças da infância. Vamos também ler alguns summaries, são alguns resumos, e vamos falar também das linking words que expressam resumo, certo? Começando, nós vamos pensar um pouquinho sobre essas perguntas que eu trouxe ali. Vejam as imagens e vocês vão responder no caderno essas perguntinhas aí que são pessoais. A número 1 diz assim: qual era a sua brincadeira favorita quando você era mais novo? Eu coloquei aqui algumas imagens para dar uma ideia para vocês. Nós já estudamos em uma de nossas aulas sobre as atividades de lazer, lembram? Então, vocês podem usar aquele vocabulário que vocês têm no caderno ou vocês podem também usar outras brincadeiras, não precisa ser só aquelas atividades. Nas imagens que eu trouxe aqui para relembrar vocês, nós temos algumas pessoas, algumas crianças ali brincando daquela brincadeira que chama stop, né? Que é aquela brincadeira que um fala uma letra e o outro precisa escrever o mais rápido possível quantas palavras lembrar com aquela letra. Temos também, e como que a gente fala isso em inglês, né? Play, stop, tá? É jogar, stop. Nós temos ali o menino soltando uma pipa, como que a gente fala isso em inglês? Lembra que nós já estudamos na outra aula? Fly a kite, fly a kite. E temos aqui os meninos jogando futebol, play soccer. E temos também as crianças ali brincando na chuva, né? Que gostoso que é brincar na chuva quando a gente é criança, né? Então, brincar na chuva em inglês é play in the rain, brincar na chuva. Você pode usar esse vocabulário ou colocar outro que você preferir. Na número 2, na sua opinião, as atividades recreativas são importantes na infância? Você acha que é importante as crianças brincarem? Vou dar um tempinho então, vocês vão responder no caderno, de preferência em inglês, e nós já voltamos para comentar a respeito.
Então, vamos lá falar um pouquinho. Como são respostas pessoais, a gente só vai comentar um pouquinho, tá, sobre o que vocês podem ter escrito aí no caderno de vocês. Então, as brincadeiras favoritas tem várias, né? Eu, por exemplo, gostava de jogar bets na rua com os meus primos, e pular corda, balançar, subir em árvore. Então, tem várias atividades, né, que recordam, assim, a nossa infância. E sobre a importância das atividades recreativas na infância, o que você acha? Olha, não sei se você sabe, mas tem o artigo 31 da Declaração dos Direitos da Criança da Unicef, no qual 196 países fazem parte dessa convenção. E lá nesse artigo 31 diz que as crianças devem ter o direito ao lazer, a brincadeiras, a ter um momento de lazer. Então, é muito importante para o desenvolvimento da criança que ela brinque. Então, além de estudar, ela precisa também ter esse momento de atividade de lazer, de diversão, de recreação. Tá? Lembrando que as crianças não podem trabalhar, né? O dever da criança é estudar e brincar. Vamos para um texto aqui que ele vai falar sobre a recordação da infância da Savita. A Savita, ela é de Mumbai e ela conta aqui para nós uma lembrança de infância dela. Vamos ler o texto? Venham comigo então, ó. Now I can do these things which I couldn't do as a child. Agora eu posso fazer essas coisas que eu não podia fazer quando eu era uma criança. E aí ela lista 3 coisas. A primeira, ela diz assim: stay up late and watch television. Stay up late quer dizer ficar acordada até tarde e assistir televisão. É uma coisa que ela não podia fazer na infância. Number 2. My father was a total clean freak. Meu pai era um louco por limpeza. He always expected us to keep everything neat and in order. Now, I need not bother much about that part, and now sometimes I have the liberty to feel lazy and leave the house in a mess. Então, ela diz assim, ó, ele sempre esperava que nós mantivéssemos tudo organizado e em ordem. Agora, eu não tenho que me preocupar muito com isso. Às vezes eu tenho a liberdade de ficar preguiçosa e deixar a casa uma bagunça. Número 3. Eat out whenever I feel to need to. Comer fora quando eu sentisse que eu precisava. Então, ela não podia comer fora. My parents never liked the concept of eating out much as they would give many reasons of it being unhealthy, which I accept is true. Então, ela diz assim que os meus pais nunca gostaram do conceito de comer fora. E eles davam a razão de que comer fora não era saudável. Então, no exercício número 2, para vocês praticarem o vocabulário, vocês vão relacionar essas ações que são descritas pela Savita com as imagens que aparecem ali. A letter A, stay up late and watch television. Qual imagem representa isso? Letter B, keep the room neat and in order. Letter C, eat out with my family. Letter D, feel lazy and leave the house in a mess. Vou dar um tempinho então, vocês vão responder, já volto, ok?
Vamos conferir? Let's check. Ó, vejam bem. Stay late and watch TV representa o número 3, então. Olha ali pelo reloginho, né? São 2 horas da manhã e ele está ali assistindo televisão. Então, stay up late é ficar acordado até tarde e assistir televisão. Keep the room neat and in order. Manter o quarto organizado e em ordem. Então, corresponde à figura número 2. A gente vê o menino e a menina ali dobrando as roupas, guardando, organizando o quarto. Eat out with my family, comer fora com a minha família. Então, a gente vê ali na imagem número 1. Letter D, feel lazy and leave the house in a mess. Ficar preguiçosa e deixar o quarto uma bagunça. De vez em quando a gente faz isso, né? Tem dia que a gente não tá muito afim de arrumar o quarto. E daí é aquele dia que você feel lazy and leave the house in a mess. Tem um trecho do texto aqui para vocês consultarem para responder então a atividade número 3. Choose the correct sentence according to the text. Então você vai escolher qual é a sentença, a frase correta ali de acordo com o texto. Letter A. Savita's father was obsessed with organization and a clean house. Letter B. Now, Savita is an adult and she never leaves her house in a mess. Vamos dar um tempinho, a resposta está no texto. Se for necessário, podem fazer a leitura novamente, ok? Então, vamos conferir a resposta? Olha só. Savita's father was obsessed with organization and a clean house. O pai dela era obcecado, né, pela organização e a limpeza da casa. Então, quando ela era criança, ela nunca podia deixar a casa bagunçada. Nós vamos falar agora do summary. O que é um summary? É um resumo. Então, vejam lá, ó, trata-se de uma síntese bem objetiva sobre o assunto apresentado. Então, o resumo é uma síntese e precisa ser objetivo, no qual não são inseridos quaisquer conteúdos novos por parte de quem está resumindo. Então, quando você está fazendo um resumo, você não pode colocar a sua opinião, por exemplo, sobre o assunto. Você vai resumir, colocar a síntese do assunto, mas você não vai incluir nenhuma informação ali, nem mesmo a sua opinião. O resumo é sempre mais curto do que o texto principal e deixa de fora detalhes que não são importantes para o trabalho que você está escrevendo. Gente, o resumo, ele vale para qualquer disciplina, né? Às vezes geografia, história, português, pede, olha, leia o texto e faça um resumo.
quando você vai fazer um resumo, não é pegar o primeiro parágrafo, copiar o parágrafo do meio e o último e achar que fez um resumo. Não, não é isso. O resumo você tem que ler, fazer uma síntese das informações e colocar no papel com as suas palavras aquilo que é mais importante no texto. Pode deixar de fora os detalhes que não são importantes. E ressaltando então, reforçando, você sempre escreve um resumo com suas próprias palavras. Então, nós temos aqui um trecho, eu vou mostrar para vocês o resumo do texto da Savita. Lembra o texto da Savita que acabamos de ler, do que ela não podia fazer quando era criança? Eu montei um resumo desse texto e trouxe como exemplo para vocês. Então, aqui eu vou resumir o item 1 e 2, nessa parte que está embaixo aqui do texto. Ó. Então, o resumo diz assim: When Savita was a child, she couldn't go to bed late, but now she can stay up and watch TV. Então, vejam aqui, ó, quando a Savita era criança, ela não podia ir para a cama tarde, mas agora ela pode ficar acordada até tarde e assistir televisão. Sometimes she feels free to have a house in a mess. What she couldn't do as a child. Às vezes, ela se sente livre para ter a casa uma bagunça, o que ela não podia fazer quando ela era criança. Veja que nessas duas frases eu resumi essa primeira parte do texto. Peguei as informações principais e escrevi ali com as minhas palavras. A última parte do texto, que é o item 3, eu resumi aqui para vocês, ó. She couldn't eat out, however, now she can. Ela não podia comer fora, no entanto, agora ela pode. Ó, veja que eu estou colocando em destaque para vocês as linking words. Vejam como ela dá uma ligação, faz um sentido ali no texto. To sum up, para resumir, now that Savita is an adult, she can do many things that her father didn't permit when she was a child. Então, para resumir, ó, veja que agora ele coloca essa linking word para fazer o fechamento do texto. Agora que ela é uma pessoa, né, uma adulta, ela pode fazer muitas coisas que o pai dela não permitia quando ela era criança. Veja que aqui eu faço o fechamento do texto usando uma linking word que expressa resumo. Então, vejam, eu destaquei aqui no texto todas as linking words que aparecem. Nós temos o but, que indica um contraste, que é o mas, o and, para dar uma ideia de adição, o however, que é contudo, entretanto, para dar a ideia de contraste também, igual o but, e to sum up, em resumo, resumindo, que é uma linking word que dá a ideia de resumo. A gente usa ela para sintetizar a ideia no final do texto. Revisando todas as linking words que nós estudamos aí nas nossas últimas aulas, a gente tem a de adição, que é o and, que significa e, also e to, que significa também, essas quatro próximas ali, o moreover, besides, furthermore, in addition, que significa além do mais, além disso. As de condição, nós temos o if, que significa se, o unless, a menos que, as long as, provided that, que é contanto, desde que, e whether, que significa se ou qualquer que seja. As de contrast, aquelas que expressam um contraste, nós temos o but, que é o mas ou porém, estudamos ela na nossa aula passada, however, contudo, entretanto, e although ou despite, que é apesar de, embora. E hoje nós vamos estudar então as de resumo, que são in summary, in short e in brief. Essas três têm o mesmo significado, em resumo, em suma. To sum up, resumindo ou para concluir, e after all, afinal de contas, também é uma linking word de contraste. Desculpa, de summary, de resumo. Nesse exercício número 4, vocês vão marcar, falando agora sobre linking word e sobre resumo, vocês vão dizer para mim se essas frases são true, verdadeira, letra T, ou F, para falso, false. Então, a letra A, ó,
In a summary, you can rephrase the original text. Eu não vou traduzir para vocês porque as palavras aqui é um vocabulário bem simples e tem bastante palavrinha cognata. Talvez as palavras que vocês não conheçam tá ali no quadro colorido, que é o rephrase, que é reformular, tá? Que tá lá na primeira, na letra A, e o avoid, que é evitar. Letter B. The main ideas are preserved, but the text is shorter. Letter C. You can use pronouns and synonyms to avoid repetitions. Letter D. You can use linking words to make your text more organized and fluent. You can omit important information. E letter F. The words but, veja que aqui nós temos duas linking words, but and however. Connect two sentences with similar ideas. Ok? Vou dar um tempinho para vocês vão responder no caderno. Eu já volto para a gente conferir a resposta.
E aí, conseguiram responder? Vamos conferir então? Olhem lá. A letra A. Em um resumo, nós podemos reformular o texto original. Verdade, né? No resumo, a gente vai escrever o texto com as informações principais com as nossas próprias palavras. Letter B. A ideia principal é preservada, mas o texto é mais curto. Sim, ele é sempre mais curto do que o original. Letter C. You can use, você pode usar ali os pronomes e os sinônimos para evitar repetições. Sim, você pode ali no lugar do nome colocar he ou she, né, os pronomes pessoais, e também pode usar palavras que são sinônimos para evitar as repetições. Você pode usar as linking words para fazer seu texto mais organizado e fluent. Claro, né? É verdade isso. A linking word justamente tem essa função, fazer com que o seu texto fique mais fluente, mais claro e também mais organizado. Letter E, você pode omitir, retirar as informações importantes? Não, essa é falsa, né? Você pode tirar as informações que não são importantes. As palavras but e however conectam duas frases com ideias similares. Essa é a função. Veja, o but é mas e o however, no entanto. Eles estão ali para dar uma ideia de contraste. Então, é falsa porque ele liga duas frases com ideias diferentes e não similares. Então, nós temos aqui também um outro texto falando da infância, uma outra pessoa recordando da infância, contando um fato da infância. Nós vamos fazer a leitura. Enquanto eu estiver lendo, né, nós estivermos aqui fazendo a leitura, você já vai pensando na resposta das 5. Ó. Identifique no texto as linking words e liste-as no seu caderno. Você vai escrever quais linking words aparecem nesse texto. Vamos lá para a leitura? I remember that when I was in the 5th grade, on time my parents woke me up in the morning, as they always did. Então, eu lembro que quando eu estava na 5ª série, uma vez meus pais me acordaram de manhã como eles sempre faziam. I asked them, can I skip school today? Eu perguntei para eles, eu posso faltar a aula hoje? My dad responded, of course you can. If you get up, get dressed and make your bed quickly enough. É claro que você pode, o pai respondeu, né? Se você se levantar, se vestir e arrumar a sua cama o mais rápido possível, rápido o suficiente. I credulously believed him and did everything as fast and efficiently as I could. But I find out that it was April Fool Days. In summary, I had just 30 more minutes before I had to go to school. Então ele diz assim, eu piamente acreditei nele, no pai, né? E fiz tudo o que ele pediu o mais rápido e eficiente que eu pude, mas eu descobri que era o dia da mentira. Em resumo, eu tinha 30 minutos apenas antes que eu tivesse que ir para a escola. Então, vocês vão identificar nesse texto, nessa experiência, nessa história que a pessoa está contando da infância, essa lembrança dela, quais são as linking words que aparecem, ok?
E aí, conseguiram identificar? Quantas você achou? Eu vou mostrar para vocês no texto, se faltou alguma, você complementa aí no seu caderno. Olha, nós temos ali então, if, né? É claro que você pode, se você se levantar. Olha, veja que é uma de condição. Você pode se você fizer algo. And está adicionando uma informação a mais, tudo o que ele tem que fazer e ainda arrumar a cama. Ó, esse and está dando uma ideia de adição. Depois nós temos and ali mais 2 vezes, eu coloquei no texto, mas se você escreveu aí no seu caderno apenas uma vez, tudo bem, não tem problema. E depois nós temos ali o but, que dá a ideia oposta, né? Eu fiz tudo o mais rápido que eu pude e eficiente, mas, olha aí, vem a ideia oposta. Eu descobri que era o dia da mentira. Que triste, né? E aí temos a próxima, in summary, em resumo. Agora ele vai finalizar o texto dele. Eu tinha apenas 30 minutos antes de ir para a escola. Ou seja, ele teve que ir para a escola mesmo, não teve choro. Tem aqui mais um trecho, né? Eu coloquei aqui para vocês um trecho da lembrança dele, do texto, para que vocês respondam a número 6. Qual das link words foi usada no texto para resumir os fatos? Tá fácil essa, hein, gente? Olha lá, letter A, but, letter B, and, letter C, in summary, or letter D, if. Então, vamos lá? É claro, né, gente? O in summary, ele coloca lá no final do texto para resumir, né, que ele tinha apenas 30 minutos para se arrumar e ir para a escola. Tem mais uma lembrança agora de uma outra pessoa e essa pessoa diz assim, ó, Once I heard that if a cat lies all curled up, it's a sign of bad weather. Uma vez, certa vez, eu ouvi dizer que se o gato estiver enrolado, é sinal de mau tempo, de clima ruim. I get it, I thought, I see who is in charge here. Eu entendi e eu pensei, eu sei quem está no controle então. And I started going around uncurling curled cats, hoping the weather would improve. Então, ela diz assim, aí eu saí procurando gatos enrolados para desenrolá-los, desenrolar os gatos, esperando que o tempo melhorasse. Então, é uma recordação de infância dela. Number 7. Complete o resumo dessa lembrança de infância com as linking words adequadas. Então, é o resumo dessa historinha que ela contou da infância dela ali em cima. Na verdade, é ela ou ele, porque não tinha na fonte lá se era um homem ou uma mulher,
tá? Por isso que eu coloquei aqui he ou she. Você vai completar com if, and, or in brief. O if é se, o and é e o in brief em resumo, em suma. He or she believed that, aí tem um espacinho para você preencher, a cat was curled up, the weather became bad. To improve the weather, he or she looked for cats and curling them. Vou dar um tempinho então para vocês completarem. E aí, vamos conferir? Let's check? Vejam só, eu já começo resumindo, né? Então, eu uso lá o in brief. Resumindo, ela acreditou que se um gato estivesse enrolado, o clima ficaria ruim, né? Então, o if ali, ó, de condição. Para melhorar o tempo, ele ou ela procurava por gatos e desenrolava-os. Então, essa era a experiência da infância dela. Ela ouviu alguém dizer, ela acreditou, qualquer gato que ela via enrolado, ela saía desenrolando para que o tempo melhorasse. Agora nós vamos para o nosso quiz, né, que são 2 perguntas, nós vamos responder juntos, mas assim, pensem comigo enquanto eu estiver lendo, registre aí se é a letra A ou a letra B no seu caderno, em seguida eu já falo a resposta para saber se você marcou certinho. Number 1. Resumir é escrever em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante de um texto. E aí, o que você acha? Você acha que isso é verdade? Sobre o resumo que nós comentamos nessa aula? Ele é uma síntese, né? É escrever em poucas linhas o que é importante em um texto? O que você marcou aí no seu caderno? É a letra A. Sim, true, é verdade. Um resumo, resumir é fazer isso.
A number 2, eu trouxe aqui mais uma lembrança de infância de uma pessoa. Essa lembrança é da Lisa Osborne e ela diz assim, ó, I had and probably have severe asthma. Eu tive, ou provavelmente ainda tenho, uma asma muito forte. I wanted to play soccer. Nope. Ice skate? Nope. Running with cool wear on my face? Nope. Play flute? Nope. Comparative swim dance? Nope, nope, nope. In short, I couldn't do nothing that a child liked to do. Então, ela está contando ali, por questão da asma, que ela tinha ou ainda tem, ela queria jogar futebol. Nope ali é uma maneira informal de dizer não, tá? Não. É patinar no gelo? Não. Correr com o ar fresco no rosto? Não. Tocar flauta, participar de competição de natação, dançar? Não, 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 ela não podia fazer nada dessas atividades. E aí, ela termina o texto assim, ó, in short, em resumo, I couldn't do nothing that a child liked to do. Eu não podia fazer nada que as crianças podem fazer. Então, a linking word em destaque, que é o in short, significa o quê? Em resumo ou entretanto? Já falamos, né, dessa linking word hoje bastante aqui. Vejam que ela está ali no finalzinho do texto e com certeza a resposta correta é a letra A. In short significa em resumo, tá ali para finalizar o texto resumindo a ideia toda do texto. Então, hoje nós estudamos sobre as memórias da infância, conversamos um pouquinho sobre isso, é bem gostoso, né, a gente relembrar as coisas da infância. Lemos alguns resumos e também aprendemos sobre as linking words de resumo. So, this class is finishing. Tá acabando a nossa aula. Eu espero que vocês fiquem bem, que continuem estudando, continuem acessando o Google Classroom para registrar lá a presença de vocês. E eu vejo vocês na próxima aula, ok? Bye, bye, see you!